Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um dos pais da igreja. Esse assunto, ele me empolga, eu tenho muito interesse, muita curiosidade de sempre estar aprendendo sobre esses grandes homens, né, que levaram o cristianismo adiante com muita força, apesar de não ter os recursos que temos hoje, mas eles evangelizaram e pregaram a palavra de Deus de uma forma intensa e viviam intensamente a glória de Deus. Hoje nós falaremos de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ele foi um dos responsáveis pelos avivamentos acontecidos nas igrejas, né? Que seria o que? Um avivamento? Seria um renovo da presença de Deus na vida de alguém, seria a manifestação do Espírito Santo sobre a presença de alguém. Uma igreja avivada é uma igreja de fé, uma igreja fortalecida e que tem prazer em fazer a vontade do Pai. Ele nasceu em 1703, ele é o quinto filho de uma família de 10 filhos. Ele nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos. Seus pais eram puritanos, que puritanos são responsáveis pelo protestantismo na Inglaterra. Seu pai e seu avô, eles eram ministros na igreja congregacional. Edward sempre foi muito inteligente, desde criança. Aos 3 anos ele aprendeu a ler e escrever e depois ele aprendeu latim com seu pai. Aos 7 anos, aos 3 anos ele aprendeu a ler e escrever. Aos 7 anos ele aprendeu latim com seu pai. Aos 12 anos ele fez um estudo sobre aranhas voadoras, um estudo científico, e há outros estudiosos, escritores dizem que não foi aos 7 anos, mas foi aos 20 anos. Então, independente da idade, essa paixão pela natureza era muito envolvente na vida de Edward. Aos 13 anos, ele entrou na Universidade de Yale. Por que aos 13 anos? Porque naquela época precisava saber grego e hebraico para se entrar numa faculdade, independente da idade. Então, como muito inteligente como ele era, ele entrou na faculdade aos 13 anos. Com 15 anos, ele começa a mergulhar no amor de Deus e ali acontece a sua conversão. E há uma entrega total dele a Deus e de maneira plena. Aos 16 anos, ele conclui o curso na universidade e ele, com 19 anos, ele começa a escrever as resoluções de Edward. São muito conhecidas, está em livro, em e-book, audiobook, se encontra no YouTube, se você quiser ouvir. Então, as resoluções seriam o quê? Toda virada de ano, muita gente tem a mania de fazer uma listagem de todos os objetivos que ela quer alcançar no ano de novo, né? O ano seguinte. Edward, ele fazia resoluções de coisas que ele queria realizar na presença de Deus para o reino do Senhor. Quais as obras que ele queria realizar. Por exemplo, citar a segunda resolução que ele fala. Resolvi que farei tudo o que senti e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando as dificuldades que hei de enfrentar. Então sempre era assim, sempre era voltado para o bem do próximo e para o reino de Deus. Então os escritos deles formaram as 70 resoluções de Jonathan Edwards.
Depois de ele fazer sua pós-graduação, ele vai iniciar o seu ministério em Boston e vai trabalhar como pastor assistente. Depois, o seu avô vai o convidar para a cidade de Northampton e ali ele vai ser pastor assistente do avô. Um pouco tempo depois, ele vai casar com a Sarah Pierre Pontes, a Sarah Edward. E a Sarah também era uma pessoa muito voltada para o trabalho do Senhor, muito cheia do Espírito Santo. Há relatos de manifestações do Espírito Santo no seu quarto secreto, de até flutuar na presença do Senhor. Então, a presença de Deus, do Espírito Santo na vida deles dois era muito forte, muito intensa. Ele começa a desenvolver seu ministério pastoral e começa a experimentar um grande avivamento na vida dele. Cada dia mais ele vai buscando, e cada dia mais ele vai se santificando. E à medida que você vai mergulhando em Cristo, você vai criar uma grande intimidade com o Senhor. A sua busca do seu cotidiano, de seu devocional diário, de suas orações, de sua leitura bíblica, de sua adoração, isso vai fazer com que Deus cada vez mais se aproxime de você, porque Ele quer intimidade contigo. E isso Eduardo tinha bastante. Tanto que a cada sermão que ele ia fazer, ele passava 13 horas trabalhando em cima daquele sermão. Trancava-se no local e ali ele orava, ele meditava, ele lia a palavra, louvava, jejuava e após 13 horas o sermão estaria pronto. E isso era uma rotina dele em relação aos sermões. Em 8 de julho de 1741, ele foi convidado a pregar em outra cidade. E é nessa pregação que torna esse sermão tão famoso, né? A pregação, ela chamava-se Pecadores nas mãos de um Deus irado. E isso foi, dentre tantos sermões que ele escreveu, esse foi muito famoso, até hoje é muito famoso. Da mesma forma, tem livros, tem audiobooks, e-books. E aquela pregação foi muito forte, muito tremenda. Ali ele pregou não só para adultos, idosos, jovens, adolescentes, crianças, eram direcionadas à vida de todas as pessoas presentes ali naquela igreja. E ele falava coisas muito fortes acerca da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, sobre a visão do inferno, sobre o que estava predestinado a pessoas que não entregam e não renunciam a sua vida a Deus. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês terem uma noção. Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor da sua ira, torna implícito que ele infligirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução da sua ira ou de forma alguma tornar mais leve a sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia para por vocês, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com o seu bem-estar e não irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei.
Está em Ezequias 8:18. Deus está pronto agora a usar de compaixão para com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante e ter esperanças de alcançar sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. No que diz respeito ao seu bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a de entregá-los ao sofrimento e à miséria. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira, preparados para destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão os de enchê-los de ira de Deus. Então, é um livro de 30 páginas, mais ou menos, é um livro pequenininho, você pode ler e você vai ver ali fortes palavras dentro da palavra do Senhor. Na verdade, ele começa esse sermão lendo Deuteronômio 32 e versículo 35, que fala: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ele quer mostrar que, assim como Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é justo, mas naquele dia, em que o dia de acertarmos a conta diante de Deus, então ali ele já não vai ter mais essa misericórdia, porque ali ele vai estar agindo como um juiz. Então ele te dá todos os dias a oportunidade de entregar a tua vida para ele, mas naquele dia ele vai lançar os seus cálices da ira e não vai ter compaixão. Então, se você tem a oportunidade de aceitar Cristo, de entregar a sua vida ao Deus vivo, aquele que deu o seu Filho único para morrer por ti, faça. Porque por mais que você não queira acreditar, esse dia vai vir. E não haverá mais compaixão para nenhum ser na terra. Então, essa pregação ela foi tão forte para aquele povo que estava ali dentro daquela igreja, que o povo começou a ter um surto enlouquecedor de tanto medo que sentiu de ir para o inferno. E muitos se agarravam a pilares. Veio na mente deles que de repente poderia ser que o chão abrisse e o inferno estragassem. Então foi uma mensagem muito tocante, muito confrontadora para aquelas pessoas ali. E por que isso? Porque Edward, como tinha sua vida muito de busca e de santificação, ele começou a prestar atenção que muitas pessoas, elas viviam uma vida na igreja, aparentavam uma vida na igreja e outra fora da igreja. E isso lhe desagradava tremendamente, entristecia seu coração e trazia muita raiva, porque ele não admitia que Deus e que as coisas de Deus fossem tratadas daquela forma. Edward, nos seus sermões, geralmente ele era muito pacífico, muito calmo, mas exatamente neste sermão ele foi muito contundente, muito firme, até a voz dizem que mudou e tudo, e teve que parar o sermão um momento para que pudesse acalmar as pessoas, eles e outros pastores. E quando essas pessoas estavam mais calmas e estavam já querendo sair da igreja, as pessoas saindo e ele concluindo o sermão, porque aquilo que o Espírito Santo te entrega, você não pode guardar, você tem que liberar. Seja coisa boa, coisa ruim, Deus mandou dizer, você tem que dizer, porque senão se volta para você. Então, ele era um grande escritor, um pregador, missionário, era um homem completo na presença do Senhor. E entre outras pregações, também veremos pregações sobre a Santa Ceia, que foi outro confronto que ele teve com a igreja, com outros pastores, outros ministros. Por quê?
porque ele começou a ver que na igreja era entregue a Santa Ceia, participavam da Santa Ceia, todas as pessoas, independente do seu compromisso com Deus. Então, independente de batismo, tem que ter arrependimento, e aquilo não agradou de maneira alguma a uma pessoa que vivia se santificando. E ele entrou num novo confronto com a igreja que ele congregava e que ele pastoreava, e ali ele foi demitido, foi convidado a sair realmente. E através disso ele escreveu também sermões acerca disso. E acabou sendo demitido, e depois disso ele foi ser missionário numa aldeia de índios, e ali, claro, a linguagem não poderia ser a mesma a ser usada numa igreja, né? O nível, a cultura do índio era diferente. Imagina-se que trabalhar com índios não deve ser fácil, porque você tem que tentar conscientizar e trazer para ele que há só um Deus e não o Deus Sol, o Deus Terra, tudo isso que eles acreditam. Mas ele tinha a missão, ele tinha o chamado para missões, e ali ele passou há muito tempo como missionário nas aldeias indígenas. Ele escreveu um sermão chamado de Sermão da Despedida. E nesse sermão, que também muito forte, ele falava, parecia que ele estava sentindo que estava próximo à sua ida, e ali ele falava sobre quem era ele, quais as crenças dele, e advertia a igreja, advertia todo mundo de que tinham que levar Deus a sério, que o evangelho era uma coisa séria, que o sangue derramado na cruz tinha que ser respeitado, apreciado, glorificado, porque realmente nós não merecíamos, mas pela graça fomos salvos. Então, tudo ele vai relatando de maneira que, assim como dissesse que não me levem a mal, mas eu preciso falar a verdade para vocês sobre quem é Cristo, o que é o Evangelho, enfim. E foi chamado de Sermão da Despedida. E em 1758 ele é convidado a ser presidente da Universidade de Princeton, mas ele nem chega a assumir, porque ele acaba adoecendo e vai tomar uma vacina contra a varíola e tem várias reações, e daí o corpo não aguenta e ele chega a falecer. Ele faleceu com 57 anos. Ele foi uma pessoa muito importante na história da igreja, famoso porque ele cria na justificação apenas pela fé. Para ele não adiantava fazer obras se você não obedecesse, não tivesse fé em Deus. Eduardo foi um exemplo a se seguir, e muitos são as escrituras, muita literatura que ele deixou. Isso é fácil de encontrar. Pode no Google, no YouTube, você acha facilmente. E é muito interessante tudo. A inteligência dele, a busca por Deus, a santificação, a maneira de levar tão a sério o viver em Cristo, o seu legado que ele deixou, de uma certa maneira, a maneira que ele incentivou sua mulher a essa busca, e ela também começou a buscar na mesma proporção. Então, ele é um dos pais da fé que, apesar de ter vivido pouco, 57 anos, mas ele deixou um grande legado. E eu espero que vocês possam ter a curiosidade de ler mais sobre ele, buscar mais sobre ele, não só sobre ele, mas tantos outros que tem a nos ensinar. Então é isso que eu venho trazer hoje. Deus abençoe a cada um e sigam firmes em Cristo Jesus, que vale a pena.